Como aconteceu a Revolução de Outubro de 1917? Em primeiro lugar, conforme explicamos no vídeo específico, é preciso entender que ela é fruto de um processo de acúmulo histórico. A dialética materialista, que é um método do marxismo, a única maneira científica de avaliar a sociedade, nos ensina como reflexo das próprias leis sociais que o acúmulo das mudanças quantitativas inevitavelmente levará a uma grande mudança qualitativa, a uma revolução, e que o movimento dessas mudanças é a luta entre contrários. Todos os fenômenos, todas as coisas, elas estão ligadas ao seu contrário em luta. E essa luta só desaparece não porque alguém invente e diga que não existe mais classe operária, senão por uma superação onde o contrário do que predomina no momento derrota aquele componente da dualidade em cima da luta, supera essa contradição e acaba elevando essa contradição a um outro estágio onde surgirão outras contradições. A vida sempre é contraditória, isso é próprio da vida. A Revolução de outubro de 1917, ela foi antecedida pela Revolução de fevereiro de 1917. Foi uma revolução espontânea. O partido bolchevique, todos os partidos estavam basicamente muito desorganizados, desmantelados. No caso do partido bolchevique, uma boa parte da direção estava presa na Sibéria, outra parte exilada e outra parte totalmente sem contato um com os outros. A maioria das células não estavam funcionando, poucos comitês funcionavam e muitos de maneira muito confusa, devido à enorme repressão promovida pelo czarismo, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e até o próprio espírito patrioteiro da época. A revolução toma todo mundo de surpresa em fevereiro e acontece com uma grande greve espontânea, da mesma maneira que tinha acontecido em 1905. Uma coisa muito importante era que a pressão social promovida pela guerra, o grande número de mortes, a inflação, a dificuldade até para conseguir alimentos, tinha filas de 8 horas para conseguir pão, etc. O desemprego e assim sucessivamente levaram a uma situação de enorme descontentamento social, que deu lugar a grandes greves operárias, as greves do dia 8 de março, que no calendário anterior, calendário gregoriano, aconteceram em fevereiro, a greve dos operários na indústria têxtil, que acabaram se estendendo a todas as principais fábricas, principalmente em São Petersburgo, e muito importante na fábrica chamada Putilov, que era uma fábrica enorme de tratores em São Petersburgo, que na época era a capital do país, que tinha mais de 50 mil empregados, operários, levando em conta que uma média de uma fábrica alemã na época tinha no máximo 1.000 empregados. E que na Inglaterra poderia chegar a 2.000 empregados. Ou seja, havia uma alta concentração da classe operária russa, apesar de ser extremamente pequena. Tinha 3 milhões de operários, havia 3 milhões de operários na Rússia, para uma população total de 140 milhões de habitantes. Então era extremamente pequena. A Revolução de Fevereiro pegou a direção do partido bolchevique praticamente como um todo, que se encontrava na Rússia, de calça curta. Quando Stalin e Kamenev eles voltam do exílio da prisão, né, na Sibéria, e eles encabeçam o periódico Pravda, que ele estava sendo impresso legalmente no momento. Eles passam a apoiar o governo provisório, que era o que predominava no geral dentro do partido menchevique e de boa parte do partido bolchevique, para não dizer que quase a maioria.
Lenin, quando toma conhecimento do acontecimento da Revolução, ele acaba passando para a Suíça, onde na Suíça ele acaba por meio de um deputado social-democrata, nome dos comunistas da época, fazendo um acordo com o Império Alemão e consegue, junto com outros revolucionários, ir por meio de um trem para São Petersburgo, passando pela Suécia e a Finlândia, que na época fazia parte do Império Russo. E dessa maneira, já em abril, Lenin envia para a Rússia as chamadas teses de abril, que causou um verdadeiro estupor na direção do partido, porque ele dizia que nesse país que era extremamente atrasado, era necessário continuar a luta pela revolução socialista, porque os operários tomassem o poder, sendo que até o momento a ideia, a visão era que a burguesia liberal tomasse o poder, que era a visão menchevique, a visão predominante em praticamente toda a social-democracia mundial, ou senão a tese do Lenin, escrita no livro de 1905, As Duas Táticas da Social-Democracia Russa, em que Lenin disse que era necessário estabelecer a ditadura revolucionária do operariado em aliança com os camponeses. Trotsky, na época, ele tinha escrito a tese de que era necessário a luta pela revolução permanente. Ou seja, a revolução do proletariado devia continuar, o que é uma coincidência com o que Lenin fala em 1917. Mas aqui um cuidado. Trotsky tinha dito isso como uma espécie de intuição teórica importante. O Lenin já seguiu o rumo dos acontecimentos políticos. Obviamente que Trotsky cometeu toda uma série de erros entre 1905 e 1903, durante um período breve de tempo. Ele acaba sendo menchevique, depois rompe e fica numa posição centrista, tentando sempre juntar o partido até o Bloco de Agosto, que ele forma em 1912 e que vai até 1914. Mas em 1912 os bolcheviques já rompem de vez numa conferência com os mencheviques, e o Trotsky ficou meio por fora. Acontecimento muito importante: quando o Trotsky tem acesso às teses de abril, ele concorda por completo, e em cima da necessidade de atuar efetivamente na revolução, ele, que estava exilado nos Estados Unidos, também se dirige à Rússia. Ele é preso no Canadá, fica um mês ali com outros revolucionários, é solto e ele continua para a Rússia. Então, aqui um fato muito importante. Nós temos nesse momento uma disputa entre os bolcheviques e os mencheviques estabelecidos na Rússia. Só que o partido bolchevique, ele acaba funcionando como um imã para a formação, digamos assim, de um partido bolchevique ampliado, que seria de um novo partido bolchevique que aglutinou vários outros partidos. Então, por exemplo, havia um agrupamento em São Petersburgo que tinha vínculos com Trotsky, que tinha mais ou menos 1000 membros. Então, houve toda uma série de conversações com eles. Trotsky até adiou um pouquinho a entrada no partido bolchevique para levar todos esses militantes para dentro do partido bolchevique. Houve militantes muito importantes de países vizinhos, como por exemplo Rakovsky, que ele foi um militante importantíssimo búlgaro, que também influenciou muito a revolução na Hungria, na Romênia, etc., na região dos Balcãs, que ele entrou no partido bolchevique, e assim outros grandes revolucionários. A cúpula do partido bolchevique era extremamente capaz. Tinha Lenin como um grande teórico marxista, mas não era o único. Existiam outros militantes de alto gabarito, por exemplo, o próprio Trotsky, Rakovsky, Preobrazhensky, próprio Bukharin, Zinoviev,
e vários outros. Dessa nata do partido bolchevique, não sobrou ninguém. Tirando o Sverdlov, que ele morre de causas naturais em 1919, e Lenin, que morre em 1924, todos os bolcheviques seriam posteriormente assassinados por Stalin. A maioria fizeram parte, principalmente, da oposição de esquerda liderada por Trotsky. Entre o período de fevereiro a outubro, há vários acontecimentos importantíssimos, principalmente que o governo provisional, que tinha a cabeça um príncipe, em abril tenta continuar a guerra e lança uma nova ofensiva contra os alemães, que é completamente derrotada. Aí o descontentamento social vai às alturas, há muitas deserções do exército, etc. E a burguesia, em aliança com os restos da nobreza, acaba elevando um ministro socialista, dos socialistas de esquerda, os zeristas, chamado Kerensky, à cabeça do governo provisional russo. Esse governo se torna um governo muito ambivalente, fraco, e se instaura uma dualidade de poder, como acontece em toda a revolução na Rússia. Uma parte do poder estava com o governo e outra parte do poder estava com o Soviet. Soviet em russo significa Conselho de Trabalhadores, principalmente em São Petersburgo e em Moscou. Aí os bolcheviques tinham maioria nos Soviets. Em julho de 1917 se estrutura a tentativa de um golpe de Estado encabeçado por um general da extrema direita chamado Kornilov, que ele, com tropas vindo do front, ele vai invadir São Petersburgo para acabar com os soviets e acabar com a dualidade de poder e impor ali uma ditadura de cunho fascistoide. Por meio da mobilização de massas e por meio da ação do partido bolchevique, essa tentativa vai ser completamente derrotada. E o governo Kerensky, depois da derrota de Kornilov, acaba ficando à cabeça do governo e começa uma perseguição, a partir de agosto, contra o partido bolchevique. Trotsky vai ser preso, assim como outros dirigentes do partido russo, e Lenin vai para a clandestinidade, para a Finlândia. A revolução acaba sendo organizada, se cria um comitê insurrecional, do qual o Trotsky faz parte, junto com Lenin e outros revolucionários, e a revolução acaba triunfando no dia 25 de outubro de 1917, em São Petersburgo. Aqui um fator muito importante. A revolução bolchevique é uma revolução que praticamente acontece sem sangue, derramamento de sangue. Em São Petersburgo, os bolcheviques, eles conseguem a maioria nos soviets e por meio das milícias que eles tinham formados, eles tomam o Palácio do Inverno praticamente sem nenhuma morte. Em Moscou houveram enfrentamentos maiores e aí houve algumas dezenas de mortos. Mas basicamente a revolução ela acontece nessas duas cidades importantes, as mais importantes do país. Isso é muito importante entender, porque demonstra que a revolução somente pode acontecer nos grandes centros. Aquela ideia da burocracia, de que tem que atuar em cidades minúsculas, etc., até pode atuar, mas num percentual mínimo de esforço. Lenin, num outro texto muito importante de 1905, chamado Novas Tarefas, Novas Forças, ele diz literalmente que tem que concentrar as forças no proletariado industrial e nos principais componentes onde o proletariado está com mais condições de estabelecer a luta. Aqui tem um texto muito importante chamado Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, que Lenin escreve em 1921, onde Lenin diz literalmente que todas as lições da Revolução Russa têm um caráter universal.
Ou seja, a Revolução Russa, ela não deve ser encarada como um fenômeno estritamente russo, senão pelo fato de ter acontecido nos primórdios do imperialismo, estabelece toda uma série de novas leis, novos princípios políticos que devem ser aplicados de maneira universal, que é a famosa transição dialética da análise para a síntese, por meio de leis, fenômenos e assim sucessivamente.